Olá, boa noite, meus queridos. Sabe o que é uma delícia? Chegar no finzinho de domingo e estar aqui com vocês. Sempre trazendo alguma coisa muito gostosa para que vocês possam, hoje, no finalzinho de domingo, estar levando, pensando, matutando sobre o assunto que a gente traz aqui. E como a gente começa com uma frase, e como essa frase tem a ver com água, vamos lá. Por vezes, sentimos que o que fazemos não é senão uma gota no mar. Mas o mar seria o quê? Seria muito menor se não houvesse ou se houvesse uma gota a menos. Quem disse isso foi a Madre Teresa de Calcutá. E por que eu trouxe essa frase? Porque o programa de hoje vai trazer dois jovens empreendedores. Nos dois primeiros blocos, nós vamos estar conversando com um deles, um integrante dessa família linda, querida, que é a família Nini aqui de Bragança, e que tem lavras lá no Circuito das Águas, em Minas Gerais, em Lambari, e que eles hoje representam a Água Origem. Nós vamos estar recebendo agora aqui esse menino, esse homem, essa pessoa querida e fantástica, Felipe Nini. Filho, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo no Altiora Canal. Obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com você. Prazer é nosso, dos nossos telespectadores. Fale um pouquinho sobre a raiz da família Nini. Quem é a raiz da família Nini? Vamos lá, Sônia. Tudo começou, né, essa história do empreendedorismo, com meu avô, né, seu José do Carmo Nini, né, conhecido como José Nini, e minha avó, que é a dona Ivone Rossi Nini. Meu avô foi uma pessoa que tinha um tino comercial muito aguçado, né, participou de diversas empresas, né, empreendeu em diversos segmentos, e nós estamos aqui para dar continuidade nesse processo. Né? A terceira geração aqui. Você que é filho do Beto e da Cirlei, que são amigos muito queridos, desde que eu vim para Bragança sou amigo deles, amiga deles, vi vocês crescerem. E é por isso que eu estou trazendo esse jovem empreendedorismo novamente, viu, Felipe? Que bacana. Senhor. Porque eu acho assim, vocês são de uma geração privilegiada. Falo e sempre falei isso. Então você que é bragantino, fez aqui o primário, fez aqui o colegial, mas que em 1995 você também alçou o voo, né? Usou suas asas para sair de casa por um ano pela primeira vez. Conte como foi essa experiência de intercâmbio nos Estados Unidos. Essa experiência foi uma experiência muito bacana, Sônia, porque é um momento de vida que a gente está um jovem ainda de uma certa forma imaturo, né, acostumado com as coisas de casa, com umas certas facilidades, né, do dia a dia, e a gente acaba caindo em um lugar totalmente desconhecido, com adversidades de cultura, de clima, o problema da barreira da língua, né, e isso a gente pesa muito, né? Pesa muito. Mas ao mesmo tempo é muito bacana porque você tem que conviver com essa diversidade, né? E a gente aprende a passar por essa etapa que depois futuramente na minha vida me contribuiu muito para outras situações, né? Essa cidade que você ficou, qual é, Felipe? É uma cidade chamada South Heart, que seria a tradução Coração do Sul. É uma cidade de 200 habitantes somente. Imagina, né? É uma vila. Exatamente. É muito comum nos Estados Unidos ter... são pequenas. As cidades são pequenas, né? É em Dakota do Norte. Apesar de ser Coração do Sul, é na Dakota do Norte. Dakota do Norte, que é um estado que faz divisa com o Canadá. Quer dizer, um frio. Frio. Eu fiquei um ano e fiquei praticamente com 7 meses e meio de neve. De neve, Felipe. E o que você fazia? Então, Sônia, aí isso que é bacana do intercâmbio. Você tem que se descobrir oportunidades, né, de você preencher seu tempo, de você fazer as amizades. Como minha escola era uma escola muito bacana, apesar da cidade ser pequena, era uma estrutura que permitia a gente fazer esportes, atividades extracurriculares, né? E eu passava praticamente o dia todo na escola. Então, chegava na parte da manhã, ia para a escola, aí depois das 3 até as 6 da tarde era um momento do esporte.
E foi ali que eu encontrei uma forma de socialização, né, de encontrar, fazer amigos. E, enfim, foi uma experiência válida, bem válida, muito bacana. Como era o nome da sua família? O sobrenome era Connell. Você tinha mãe, que era separada, né? Isso, e 2 irmãos? Isso, minha mãe era separada e tinha 2 irmãos. Como era o nome dela? Era Dona Connell. Aí tinha uma irmã que chamava Leslie, que ela tinha 9 anos na época. E que você olhava, ajudava a olhar, não é isso? Ajudava, porque minha mãe ela trabalhava no supermercado. E como eu voltava da escola com a Leslie, porque meu irmão já estava graduado, né? Ele já não estava mais na escola, ele já trabalhava fora. Como era o nome do irmão? Travis Connell. Que no final até entrou em contato com você, né? Lá na frente a gente vai estar falando sobre isso. Então, nos finais de semana, você dava para dar uma saidinha, conhecer os Estados Unidos? Sônia, foi assim, como eu tive essa parte do esporte, a socialização dos amigos, final de semana eu ia na casa de um amigo, né, às vezes, de vez em quando a gente saía para fazer uma viagem curta. Por ali, né? Por ali, pela região. Eu não tive a oportunidade de sair em nenhum momento de perto de Dakota, porque eu tinha escola. O intercâmbio ele tem algumas regras também, que você não pode, né, viajar sozinho, você tem que estar sempre acompanhado dos pais ou de um responsável. Mas eu acho que o mais legal de tudo é isso, você buscar ali, naquele momento, coisas para você fazer. E eu encontrei até, inclusive, ia trabalhar na fazenda de amigos, de repente precisava fazer alguma coisa no final de semana. E ganhava um dinheirinho. E ganhava um dinheirinho que ajudava ali, fazer comprar um presente, alguma coisa. Né? Que delícia. Bom, daí você voltou, terminou essa experiência de 1 ano, você retornou para Bragança e você tem 2 amigos que são amigos desde sempre, né? Que é o Cristiano Pupo e o Ale Borges. E você conversava muito com eles sobre o que você gostaria de fazer. Eu sei que você chegou a prestar pelo menos, né, a faculdade de Direito. É aí que entra então o Cristiano Pupo e o Ale Borges, não é? Conte para mim. Eu vou contar, Sônia. Então, eu comentei contigo já anteriormente, eu sempre busquei mentores, né? Para qualquer decisão na minha vida, eu sempre procuro conversar com diversas pessoas. Lógico que meu pai e minha mãe são as pessoas principais nesse processo, porque é a minha origem, né? Minha referência. Mas eu gosto de conversar com outras pessoas também. Sendo jovens, Sendo jovens, que de repente já passaram pelo mesmo problema que eu. E no momento era realmente escolher, né, um curso e onde, né, fazer essa faculdade. E aí foi muito bacana, porque o Alexandre já estava praticamente formado, o Cristiano também, eles estavam entrando no mercado de trabalho e eles puderam abrir um horizonte muito bacana. E aí foi então que eu decidi esperar por mais 1 ano e fazer um ano de cursinho para poder optar melhor pelo meu curso. E qual foi o seu curso? Qual foi a sua decisão, Felipe? Viu? Minha decisão foi São Paulo, né, e administração. E aí eu prestei 3 universidades e passei na FAAP, né? Foi aonde eu cursei. Que aí também entra um pouco do meu pai. Meu pai falou assim: Felipe, eu acho que você quer cursar administração, eu acho que você vai prestar 3 universidades que são muito boas. Se você passou qualquer uma delas, está ótimo, né? Nunca teve aquela obsessão de fazer a melhor faculdade, de buscar... O melhor está em você, né? Exatamente. Então isso foi uma coisa que você e meu pai teve esse equilíbrio, né? De me passar um pouco nesse sentido. E aí teve uma coisa muito legal que aconteceu, porque aí entra o seu irmão, o Travis Connell, chamando você de volta no seu período de férias aqui escolares, que acho que é de dezembro até o comecinho de março. Conte rapidamente essa experiência pra gente, Fê. Então foi muito bacana, porque eu estava já cursando a universidade, já queria começar a sentir o mercado de trabalho, né, começar a participar um pouco mais na prática, né, no dia a dia da parte de administração. E aí o Travis me convidou para fazer um estágio de 2 meses e meio, quase 3 meses, na United, que era uma companhia aérea, e para fazer todo tipo de serviço. Né? Então eu fiz desde... Lá em Denver, isso? Em Denver, carregava a bagagem, ajudava no check-in, ele me explicou como funcionava, né, o atendimento, né, ao cliente. Isso foi muito bacana para mim, então já comecei a ter um pouco de relacionamento com o cliente, de contato, então foi uma experiência muito bacana. E nisso, em 2000, você tem o primeiro estágio, que foi no Banco de Boston, em São Paulo, onde uma pessoa marcou essa estada lá, que foi o Donald McDarby. Fale sobre ele rapidamente, sobre o que você fez ali. Tá.
Então eu achei muito bacana, porque minha entrevista de trabalho final foi com ele, né? E eu tinha acabado de voltar há pouco tempo, recentemente, dessa experiência que eu tive nos Estados Unidos. E ele perguntou, me perguntou qual eram os meus objetivos e tal. Eu falei que eu queria aprender, que eu queria, ainda era muito novo e tal, mas que eu me interessava muito em aprender e colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido já na universidade. E foi uma experiência muito legal, porque entrei numa área de análise de crédito pessoa jurídica, que basicamente a gente recebe empresas de grande porte, a gente recebe um relatório de crédito para ser feita análises de crédito em relação a essas empresas. E tinha um armário imenso. O meu primeiro dia foi, eu nunca esqueço, porque era um armário muito grande, estava muito desorganizado, e a primeira coisa que ele me pediu foi para organizar esse armário, né? E aí eu me deparei com uma situação que eu não imaginaria, para entrar num banco, né, um banco de porte e tal, e ter que trabalhar com arquivo e tudo. Então eu comecei meu trabalho fazendo arquivo de relatório de crédito. Eu sei que durante o período da faculdade você fez 2 estágios. O primeiro no Banco de Boston e o segundo, depois você vai contar, que foi na Vesper, uma empresa da Telecom. E você tirou experiência com isso. Quais foram as experiências que você pôde levar para a sua vida? E depois fale sobre o seu TCC. Vamos lá. Então, Sônia, a experiência do banco foi muito bacana. Eu tinha um chefe americano, né, que inclusive foi quem me contratou, né, quem fez as entrevistas. E eu tive uma oportunidade muito grande, porque eu trabalhei na área de crédito de pessoa jurídica. Quem era ele e qual o cargo dele? O nome dele era Donald McDarb e ele era diretor de risco do banco. Então foi muito bacana, por quê? Porque eu tive a oportunidade de ler vários relatórios de crédito de diversas empresas em diversos setores, né? E isso começou a me aguçar um pouquinho o lado de estratégia de negócio, entender como que fazia uma análise de balanço. Então foi uma experiência muito rica para mim. Ali você fez estágio e foi trainee? E fui trainee. Trainee. Aí depois você passou para um outro estágio? Isso. Aonde? Aí eu fui para o segmento de telecomunicações, né? Fui trabalhar na Vesper, que era uma startup, uma empresa que estava se iniciando. E aí foi um desafio, foi onde eu me encontrei. Na verdade, eu me senti eu me senti muito feliz, por quê? Porque era um ambiente de trabalho muito bacana, muito jovem, uma empresa que tinha um perfil muito jovem. Então eu me identifiquei muito com a empresa e com a área que eu estava trabalhando, que era a área de estratégia de marketing, né? Então foi uma experiência muito rica no sentido de eu me encontrar dentro do segmento de administração. Durante todo esse tempo dos estágios, você cursava ainda a FAAP. Uhum. E estava bem na época de terminar, finalizar e apresentar o seu TCC. Uhum. Como foi isso? Vocês fizeram um bom trabalho? Como é que foi? Foi muito bacana, Sônia. O TCC na FAAP ele é em grupo, então a gente tinha já que trabalhar em grupo, que é uma coisa que não é fácil, então, e sob pressão, porque todos estavam trabalhando, não só, meu grupo era de 5 pessoas, e todos estavam nesse processo de querer ser efetivado, de arrumar um emprego, porque a faculdade estava acabando e a gente queria já estar no mercado de trabalho. E ao mesmo tempo, a gente tinha que terminar, né, o TCC. Então, passei diversos finais de semana, a gente fazia o trabalho nos finais de semana. E a gente pensava, pô, mas será que a gente está fazendo certo mesmo? Porque eu estou trabalhando o dia inteiro, tem a faculdade, mais o TCC e tal. Mas valeu muito a pena. A gente fez um trabalho sobre fatores mercadológicos de sucesso de pizzarias na cidade de São Paulo. Então a gente visitou diversas pizzarias e foi um trabalho que ficou muito bacana, o resultado foi muito legal. Que resultado legal foi esse? Porque eu já sei. Foi o primeiro trabalho, foi a melhor nota. Foi um trabalho que a gente se dedicou muito. E a gente ganhou o melhor prêmio da universidade, o nosso grupo. E qual foi o prêmio? O prêmio foi a bolsa do MBA. E aí... Que coisa, né? Vocês passam, né? Por 1000 experiências na vida e não sabem que peso vai ter quando vocês começam uma vida profissional. E o peso é realmente válido. Posso dizer uma coisinha para você? Claro. Posso? E aqui? Eu posso dizer uma coisinha para vocês, queridos? A gente está conversando com esse menino que é aqui de Bragança, mas que percorreu o Brasil, percorreu o mundo e foi trazendo essas experiências e colocando todas num baú e deixando ali de ladinho para a hora que ele precisasse. Então, quando eu trago esses jovens aqui, que são jovens, e não é porque
é de Bragança, mas esses jovens que por acaso são de Bragança e que eu conheço muito bem, que vi crescer, eles representam a juventude dessa geração. Eles têm hoje 35, 34, 36 anos e eles formam uma geração de empreendedorismo diferenciado. É por isso que eu quero que eles sirvam de exemplo. Aqui, hoje com vocês. Mas posso pedir uma coisinha para vocês? Eu vou pedir para vocês tomarem um copinho de água, quem sabe água origem, e a gente volta já já. Até já, não sai daí, hein? Estamos de volta no segundo bloco, sabendo um pouquinho da bagagem que o Felipe Nini trouxe da vida, das experiências, das viagens, dos aprendimentos que ele teve para começar uma vida nova aqui. E saber dele também o que a juventude atual empreendedora pensa sobre o dinheiro. Felipe, para a juventude atual, que empreende, que tem uma visão diferente, o dinheiro é primordial? Sônia, o dinheiro ele é importante, né? Com certeza. Mas eu acho que o jovem empreendedor está buscando hoje o desafio, né? Ele está buscando novos desafios. Ele quer conquistar um equilíbrio, né, de vida aqui, tanto profissional como pessoal, né? Eu acho que hoje, apesar de a gente trabalhar muito, né, ter pouco tempo para tudo, a gente busca, nem sempre consegue, mas busca um equilíbrio de vida, né? Nesse equilíbrio de vida entra o quê? Entra a família, por exemplo? Entra a família, entra a saúde, né? Entra uma preocupação dentro do empreendedorismo que é em relação ao meio ambiente, né? A fazer um empreendimento sustentável, né? Então acho que isso é uma diferença entre o que tinha anteriormente e o jovem empreendedor. E é isso mesmo, é isso mesmo. Você ter tempo para sua mulher, de curtir a escola dos seus filhos, de vez em quando levá-los ou almoçar junto, que eu acho assim vital, né? Sem dúvida. Ter uma hora com eles e um tempinho para o seu esporte, né? Com certeza. Uma reunião com os amigos. De que forma, veja bem, de que forma a tecnologia, sempre em evolução, sempre crescendo, faz parte desse equilíbrio? A tecnologia, se você conseguir usar ela para o lado bom, né, ela veio para auxiliar a gente a ter esse tempo, né, porque ao mesmo tempo que ela traz bastante informação e nos deixa conectado, ela nos permite, por exemplo, de trabalhar um dia por semana de casa. Ah, exatamente. Né, a gente pode fazer uma reunião, né, com o pessoal no exterior ou que for aqui no Brasil mesmo, né, via teleconferência, você não precisa estar no escritório. Presente fisicamente, né? Exatamente. Então isso dá uma certa mobilidade e aí a gente pode passar esse tempinho com a família, aproveitar esse tempo e dedicar um pouco à família. Então os desafios hoje, vencer os desafios através do equilíbrio da qualidade de vida, é a visão de vocês. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas em 2003, 2004, aquele prêmio que vocês ganharam pelo TCC, né, foi o MBA. Vocês cursaram o MBA pela FAAP também, né? E você ficou quanto tempo fazendo MBA? 2 anos. 2 anos. No meio disso você viajou? Tem um módulo internacional. Tem um módulo internacional. Você foi para onde? Eu fui para o estado do Novo México, nos Estados Unidos, para a cidade de Albuquerque. Ai, que delícia. Foi muito bacana, foi uma experiência super interessante. A gente tinha, as aulas eram no período da manhã e da tarde, né? E eu tive um pouco essa experiência de estudar numa universidade americana, né? De aprender coisas novas, que sempre foram módulos interessantes, né? Sobre empreendedorismo. E aí, sempre enriquecendo o meu lado, trazendo ferramentas, né? Ferramentas para você usar no resto da vida. Exatamente. Né? Você fez ali gestão financeira? Fiz gestão financeira. Gestão. Todo o grupo de gestão financeira foi junto? Foram todos. Era um grupo só? Como é que era isso? Era um grupo, acho que 40 alunos. 40 alunos. E foi bacana porque o MBA é muito interessante porque você tem
pessoas de todos, né, diversos segmentos, né? E do mundo, né? E do mundo. Então você não está trabalhando só com administradores, tem engenheiros, tem pessoal formado em comunicação, tem... São visões diferentes se encontrando, Exatamente, né? então é muito bacana. Depois disso você foi trabalhar numa outra empresa, uma empresa de software, uma empresa alemã, que o nome dela era... SAP. SAP. Conte como foi essa experiência. A SAP é uma empresa, ela é líder no mercado de software de gestão, né? Acho que ainda é líder, não tenho certeza, mas se não for é uma das principais, né? E essa experiência foi muito importante para mim, né? Mas ao mesmo tempo difícil, né? Por quê, Felipe? Porque era uma empresa que eu não me encaixei tão bem, né? Pelo perfil, cultura, né? Era uma empresa muito rígida, né? Em processos. E como eu era uma pessoa de marketing, de estratégia, que sempre gosto de estar conversando com outras pessoas, buscando alternativas, né, diferentes, e isso me travou um pouquinho, né? Então... Mais a diversidade. Mais a diversidade, o que foi muito importante para mim, porque o administrador, né, o empreendedor, ele tem que ter o lado de processos também, né? Esse lado de organização, de pensar nos processos da empresa, para que a coisa ande de uma forma correta, né? Não é só a criatividade, né? A criatividade é aliada à organização. Aliás, desafios fazem parte, né? Sem dúvida. Da visão de vocês. Vocês precisam disso. Vocês precisam vencer. Quanto tempo você aguentou ficar lá? Fiquei 2 anos, né? Bastante. Você ficou bastante tempo. Fiquei bastante tempo. E parece que até você viajou pela SAP. Para onde você foi? Eu fui para Filadélfia, porque a matriz americana, do continente americano da SAP fica na Filadélfia. E como foi? É o mesmo sistema lá do que aqui? É igual? As regras são as mesmas? Que regras são essas, Felipe? Sônia, o software, né, de gestão, o SAP, ele foi desenvolvido, né, para você fazer a gestão de linhas de fábrica, né, de produção. Então, assim, a maior dificuldade mesmo é a rigidez, né? É uma coisa rígida, porque o processo ele precisa ser rígido, né? O processo, para ser bem feito, ele tem que ser rígido dentro das empresas. Então, você é obrigado a se enquadrar naquele sistema que a SAP tem, né? Então, por exemplo, eu fiz um curso de CRM, que era um sistema voltado para relacionamento com o cliente. Esse curso que eu fui fazer na Filadélfia. O que era isso? Nada mais era do que a gente jogar todas as informações dos clientes numa base de dados, né? E poder utilizar essas informações para fazer ações de marketing, né? Mas você não tem tanta liberdade de falar assim, não, vamos fazer desse jeito. Não, isso aqui já foi testado, já foi desenvolvido. Você se enquadra nesse tanto. Você vai ter que se enquadrar aí para você poder utilizar a ferramenta do jeito que ela é. Então, mas não é meio robotizado isso? É meio robotizado. E é essa briga constante que a gente tinha. De falar assim, não, a gente está no Brasil, o Brasil tem situações diferentes, a gente não está acostumado com essa cultura, né? Que é uma cultura alemã, né, mesmo, de ser uma coisa bem correta e tal. E aí, lógico que tudo tem esse debate, essa discussão, e muitas vezes a gente conseguia flexibilizar alguma coisa para adaptar ao mercado brasileiro, né? Mas a gente conseguir convencer os alemães, os americanos, que aqui era lábia, diferente, né? Tinha que ter muita lábia. Muita lábia. E não é uma lábia, é uma lábia muito consistente, né? Ou seja, você tinha que convencer com argumentos consistentes, não só você tentar, não, porque a gente acha assim, não, mas por que você acha que é desse jeito? Me prova, né? Então a gente estava sempre tendo que justificar tudo. Tinha que estudar bastante, muito mais. Estudo, exatamente. Né? E isso tudo em inglês, né? Porque a comunicação era só em inglês. Só em inglês, quer dizer, muito mais experiências mesmo, e apesar, né, dessa diversidade encontrada, essas barreiras você foi vencendo uma a uma de novo, né? Exatamente. De novo. E aí quando eu voltei desse curso eu tive que replicar para as pessoas da América do Sul. Né? De que forma isso? Aí a gente teve uma semana em São Paulo. Onde as pessoas vieram? De Argentina, Colômbia, Venezuela. Eles vieram para São Paulo e aí eu fui responsável por repassar uma parte do módulo, né, do CRM, para ser implantado nas unidades da América do Sul. E isso foi antes de você fazer o MBA, porque parece que é aí que você teve vontade de voltar a estudar, né? Exatamente. Por que isso? Por quê?
Mexeu tanto assim com você? Mexeu, Sônia, porque isso eu fiquei muito focado, era um trabalho muito focado, era dedicação, eu trabalhava às vezes no final de semana, e eu sentia aquela vontade de estar conectado com outras pessoas, né? De voltar, né? A aprender, de voltar a ter uma convivência com outras pessoas, né? E aí veio a hora da decisão do MBA. E ficou 2 anos na SAP, quer dizer, 2 bastante tempo, deu para aprender bastante. Vencer muitas barreiras, desafios, então. Mas em 2004, Felipe, você foi para um lugar que você gostou muito, que foi a Vivo São Paulo. Uhum. Você foi trabalhar no planejamento estratégico, que era a sua paixão na época, não sei se é até hoje, né? Sem dúvida, ainda é. Ainda é, né? E ficou de 2004 até 2007? Isso. Isso, né? Fale como foi essa experiência e por que foi tão apaixonante. Bom, aí eu voltei, né? Eu saí, eu tinha um amigo, né? Não é amigo, uma ex-chefe, na verdade. Quem é ela? Que é a Sandra. E ela era amiga de uma das diretoras de marketing da Vivo. E aí existia uma vaga em aberto, e elas se conversaram, e essa minha ex-chefe me indicou para essa vaga, né, para participar, que era uma área que chamava inteligência de mercado, né, que é dentro da área de planejamento estratégico. E aí foi uma experiência muito bacana, porque voltei de novo, como a mesma situação da véspera. O dia que eu cheguei, eu já vi que eu tinha... Respirei gostoso, falei assim, não, aqui que é o meu lugar, é o que eu gosto de fazer. E aí foi uma experiência muito enriquecedora no quesito comunicação, né? Eu trabalhei muito com análises, né? Até na Vesper, no banco e na SAP. E aí foi um momento da gente ter que liderar mudanças e situações dentro da empresa. E isso me ajudou muito a estruturar a comunicação. Foi onde eu aprendi a começar a gente dizer, não, a gente tem que ir para um caminho. Como nós vamos para esse caminho? Aí você tem que convencer pessoas, né, para ir junto com você nesse caminho. E aí eu tive muito contato com o pessoal de consultoria que estava acostumado já a lidar com esse tipo de comunicação. Estruturar uma apresentação bem feita, bem argumentada. Então foi muito enriquecedora como um fechamento de tanta teoria. De tanta teoria, exatamente. Você estava praticando, na verdade, tudo aquilo que você havia estudado e que não tinha tido oportunidade, né? Uhum. Esse relacionamento interpessoal é realmente uma coisa maravilhosa, né? Hoje, Felipe, você olhando hoje, todo esse passado que já faz parte da sua história, né? Uhum. Tem alguma coisa que você deixou, que você gostaria de ter feito? Ou você acha que em cada lugar que você esteve, foi exatamente o lugar que você deveria ter estado? Fale para nós disso, dessas experiências. Sônia, eu acredito, minha vida foi uma vida não tive muitos altos e baixos. Eu sempre me achei rápido no meu curso. Depois comecei a estagiar, aí comecei a trabalhar. E isso foi indo passo a passo, né? Etapa por etapa. Então, no lado profissional, não vejo nenhuma... acho que eu faria tudo da mesma forma, né? Porque depois, com o tempo, eu fui percebendo que aquelas etapas que eu passei, foi me ajudando para etapas futuras, né? E ainda hoje eu estou, né, passando por outras etapas. A vida inteira você vai passar por etapas. Com certeza. Então, acho que esse aprendizado e você passar por todas essas fases tem me ajudado muito, né? Ou seja, eu vou atrás de um desafio, aí eu batalho para conseguir atingi-lo, e depois eu vou passando para uma outra fase. Eu acho que minha vida foi sempre nessa linha. Quantos anos você ficou em São Paulo, Felipe? São Paulo eu fiquei 10 anos. 10 anos, isso desde a faculdade, passando pelo MBA e todos esses empregos. Exatamente. E ali você já tinha casado? Você estava em São Paulo? Que ano você casou? Eu casei em 2005, né? E aí eu ainda estava em São Paulo, aí o Gabriel, meu filho, nasceu em São Paulo, e eu mudei para Bragança em 2007. E me diga uma coisa, como era viver em São Paulo, trabalhar em São Paulo sendo casado? Minha vida era muito boa em São Paulo. Você ganhava muitíssimo bem, morava muito bem. Eu tinha uma condição de vida bacana,
gostava do meu trabalho. A Doris também, minha esposa, também trabalhava, né, no momento, então a gente estava com uma vida bem equilibrada, né, mas eu sempre sonhei em voltar para Bragança. Né. Por quê? Por que querer voltar? Conte pra gente. Porque tem o lado aí, voltar a falar de novo da questão da qualidade de vida, né, acho que eu sempre gostei de Bragança, e tinha um lado o lado empreendedor, né, que é o lado da empresa familiar. Né. Busquei, depois que eu passei por todas essas fases de experiência em São Paulo, eu senti ainda uma necessidade de participar do negócio da família, né, de voltar às origens e falar assim, não, eu quero voltar e tentar aplicar o que eu aprendi para desenvolver o negócio da família. O que era o negócio da família, Felipe? Conte para mim. Quando você diz negócio da família, o que seria isso? Era uma empresa de cesta básica, né? É uma empresa de cesta básica. Que é o Centro de Alimentos. Que é o Centro de Alimentos. E eu voltei para trabalhar com meu pai no Centro de Alimentos. Né? E aí o objetivo disso, a minha busca era botar um pé no chão. Ou seja, voltar... Assim, você veio ganhando menos. Eu vim ganhando menos, mas sabendo que ia ter uma qualidade de vida muito melhor. Exatamente, aquele famoso equilíbrio que a gente conversou anteriormente. E aí foi muito bacana, que eu comecei a trabalhar na área de produção, passei por todos os departamentos do Centro de Alimentos e consegui agregar, né, um pouco do meu conhecimento que eu trouxe de São Paulo, mas aprendi muito mais. Mas você veio como filho do dono ou como funcionário? Como funcionário. É mesmo? É mesmo. Por que você pensa assim e age assim? Eu sei disso, mas é bom as pessoas saberem. Porque eu acho que tem que distinguir o que é uma empresa e o que é a família. Né? Eu acho que isso é importante, apesar de você estar envolvido, tem a relação de valores, de maior liberdade, de tudo. Eu acho que o negócio, ele é uma coisa profissional. Né? Pelo menos eu encaro como uma coisa profissional. Então eu só estou trabalhando porque eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa para eu poder desenvolver o meu trabalho. Porque isso é importante tanto, eu acho, que para o gestor principal, que seria no caso meu pai, quanto para mim, né? Porque eu quero também ser... Existe respeito. Exatamente. Pelo que foi feito. Eu quero ser respeitado como profissional, como ele também quer ser respeitado como uma pessoa que tem os valores da empresa, que gerou aquele negócio. E que decide, né? E que decide, exatamente. E que decide. Então, acho importante essa visão. E eu tive um aprendizado muito grande no Centro de Alimentos. Quando você chegou em Bragança, você foi fazer o quê? Eu fui trabalhar na área de produção. Na área de produção. Uhum. E aí foi um desafio muito legal, porque uma coisa que eu nunca tive, chegar na hora certa do trabalho e voltar, porque eu chegava junto com o pessoal da produção e saía junto com eles. Então eu fazia esse horário, cumpria o meu horário. Tive a possibilidade de lidar mais com pessoas, porque no trabalho de estratégia a gente fica muito fechado em números, em planilhas, e ali comecei a ter aquele aprendizado de como, né, se relacionar com o ser humano de uma forma um pouco mais no dia a dia do trabalho, ajudar eles a resolver um problema. E isso foi uma grande lição. E entender os valores também, né, que foi criado dentro da empresa e respeitá-los. Né? Então, para mim foi um desafio muito bacana e sou muito feliz por ter tido essa experiência. E fora que você volta às raízes, né? Uhum. Volta à sua origem, uhum. Volta para cá para ter qualidade de vida. Qualidade de vida junto aos seus, junto ao lugar onde você nasceu e cresceu, não tem igual, né? Não tem, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Posso dizer uma coisa? Pode. Posso dizer uma coisa para vocês, amigos? Vamos tomar uma aguinha, fôlego, água origem, terceiro bloco, não sai daí. Não sai, porque agora começa uma parte muito gostosa. Nós vamos estar falando da água origem. Vamos lá. Até já. Olá, estamos de volta agora no terceiro bloco. E agora vamos começar a falar da volta do Felipe Nini para Bragança, em busca de qualidade de vida, trazendo a família e estando com a família raiz aqui, família Nini.
E eu quero trazer para esse bloco também o diretor comercial, que é o Pedro Nini, a quem eu recebo agora. Bom, querido. Graças a Deus, tudo ótimo, é um prazer imenso. Prazer em tê-lo aqui também no batendo Altiara papo. Canal, viu? Aguarde que já já a gente vai conversar. Eu queria que você sentasse aqui, porque nós vamos estar falando da Água Origem. Perfeito. Dando o início da Água Origem, onde o Felipe é o diretor executivo e você é o diretor comercial. As cabeças, junto com o Beto, que é o Beto Nini, o gestor, que transformou tudo isso numa possibilidade inédita, mas que a gente chega lá já já. A gente chega lá já já. Bom, com toda essa bagagem, em 2007, você, Felipe, veio para Bragança, né? Passou por todas as etapas necessárias ali no Centro de Alimentos, começando em produção, e conseguiu reorganizar uma vida profissional, a vida pessoal, junto com os funcionários, novas cabeças, introduzindo suas ideias aprovadas pelo pai, ideias abraçadas pelo vovô e pelo pai. Mas teve um momento desse período, eu não sei em que ano foi, em que um amigo de São Paulo, o amigo Pedro Ivo, se não me engano, que era da SAP, né? Trouxe para você um projeto de água mineral. Conte para a gente o que foi isso e de que forma, em que ano isso aconteceu. Então isso foi em 2008. Um ano depois que você estava aqui. Um ano depois que eu estava aqui. Eu recebi uma ligação do Pedro, que é um amigão meu, que a gente se falava constantemente. E ele me disse que tinha um amigo que tinha um projeto muito interessante e inovador no segmento de água mineral. E Mas aí, vocês não estavam mexendo com a Água Origem ainda? meu avô já Sim. tinha feito toda a estrutura de captação da água, já tinha um projeto em relação ao DNPM, mas nós não tínhamos ainda um projeto definido de tipo de embalagem, como nós íamos atuar no mercado. Tá. Só para entender, continue. E aí o Pedro me ligou e falou: Felipe, tem o Silvio, esse amigo meu que vai estar a semana que vai estar por aqui em São Paulo, e ele gostaria de apresentar para você o projeto. Eu falei: claro, Pedro, vamos nos reunirmos para ele fazer essa apresentação. Que era o Silvio Limonge. Silvio Limonge, que ele é de Recife. De Recife. E aí foi uma coisa muito bacana, porque o Silvio veio para Bragança, apresentou esse projeto, e aí nesse momento, meu pai foi uma das pessoas, tanto meu pai quanto meu avô se encantaram muito com a solução que o Silvio trouxe, né? E aí entra o entendimento um pouco da parte de estratégia. Por quê? Porque era uma embalagem, que depois a gente vai explicar um pouco mais no detalhe, mas era uma embalagem diferenciada que se adequava muito bem no nosso negócio, né? Então, partindo daí, a coisa começou a desenrolar um pouquinho. Esse Silvio Limonge representava a IPI. Uhum. A IPI era da onde? É de Missouri, St. Louis, né? A cidade de St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A fazenda do vovô, onde tem as lavras e tal, é em Lambari. Lambari. Né? Em Lambari, onde fica no Circuito das Águas e que é considerada uma das melhores águas do mundo. Isso é bom a gente estar falando, né? Sim, Lambari, da vizinha Minas Gerais, né? Uhum. E me diga uma coisa, quando seu pai, seu avô abraçaram essa ideia, o que foi feito? Nós começamos a fazer o planejamento, né? E a primeira coisa foi, nós fomos para os Estados Unidos, né, fazer uma reunião Lá para St. Louis. Para St. Louis, para fazer uma reunião com o pessoal da IPI e entender o modelo de negócio que eles tinham, né? Como que era a tecnologia, como que era essa embalagem. Era uma fábrica grande, Felipe? Era uma fábrica pequena. Pequena. E isso que chamou a atenção, porque também nós somos uma empresa familiar e a gente estava buscando uma solução que se adequasse ao nosso perfil, né? E eles também eram uma estrutura que eles tinham uma fábrica pequena, né? E isso chamou muita atenção e foi cada vez mais assim, a gente acreditando que realmente esse era o caminho a seguir, né? Como a gente já tinha uma estrutura, um conhecimento, um know-how em distribuição aqui no Brasil, eles também se sentiram confiantes que nós éramos os parceiros ideais para eles aqui no Brasil. Qual é a diferença desta embalagem para as embalagens normais que a gente tem aqui?
Primeiro, esse segmento, essa embalagem, ela é uma embalagem de 12 litros. Né? Quer dizer, é um saco. É um bag. É um bag. De 12 litros. 12 litros. O que significa, na verdade, o nosso maior mercado no Brasil hoje, em torno de 60% a 70%, é galões retornáveis de 10 e 20 litros. Isso. Onde se concentra esse volume de grandes volumes. Né? Não é nada higiênico, né, gente? Tem alguns problemas, Sônia. Contaminação, eu sei disso, eu sei disso. Então, a nossa ideia foi trazer uma opção, uma nova opção, né, para o consumidor. Quer dizer, uma opção inovadora. Uma opção inovadora, exatamente. E como o mercado brasileiro, as grandes marcas, né, como Danone, Nestlé, Coca-Cola, detêm o mercado de garrafinhas pequenas, e o mercado dos galões estão pulverizados em pequenas empresas, como o nosso. Né? Então nós pensamos, nós temos que atuar junto com os pequenos, né? Que é onde a gente poderia ter um poder de competitivo, né? maior do que com as garrafinhas. Exatamente. Lógico, vai brigar com... Exatamente. Mas essas bags, elas se encaixam então no ramo dos galões. Dos galões. Dos né? galões. Só que os descartáveis hoje também estão partindo para volumes maiores. Né? Então hoje você já encontra galões descartáveis de 5 e 10 litros. Né? Então a gente também compete um pouco com o mercado descartável também. Tá? Então a gente acaba brigando mais com os galões, brigando no bom sentido, né? Mas a gente está disputando o mercado dos galões, mas também estamos disputando o mercado das garrafinhas. Me diga uma coisa, quem é que idealizou lá nos Estados Unidos esse bag? Isso foi uma história muito interessante. O Dr. Hank, que é um médico, né? E ele tinha uma fonte de água e eles queriam fazer o empreendimento dele também. Mas ele não queria fazer com os galões de 10 e 20 litros, porque ele achava que não era um processo tão confiável e de garantia de qualidade do produto final. Então ele foi atrás de soluções e o filho dele, que é o Jeff, que é um engenheiro nuclear, que trabalhou um tempo na Marinha, tinha muito conhecimento em desenvolvimento de produto. E aí eles aliaram essa parceria e criaram essa patente, né, que é o bag e o dispenser, né, que você utiliza para consumir o bag. Exatamente. Que loucura, uma tecnologia então patenteada por esse tal de Jeff, filho do Dr. Hank. Exatamente. Nossa. Aí, como é que fica essa parte de fábrica? Vocês tiveram que importar tudo de lá, o filme, o maquinário, como foi isso? Então aí entra a vantagem de ter um mentor, os mentores, né? Meu avô, meu pai, que eles falam, gente, a gente tem que desenvolver tudo isso aqui, né? Porque inviabilizaria o negócio se a gente tivesse que importar isso. Lógico, seria impossível. Da China, né? dos Estados Unidos e tal. Então, e aí nós negociamos com os americanos, né? Que a gente queria desenvolver o produto aqui, só que a gente precisaria comprar tudo do Brasil. E aí nós desenvolvemos todo o processo aqui no Brasil, né? Desde do filme, é importante a gente falar que esse filme foi um filme aprovado pelo ITAL, né? Foi aprovado pela Anvisa, por todos os órgãos competentes, né? Então o plástico que tem contato com a água, ele teve que ser aprovado por todos os órgãos competentes. Até pelo Ministério do Meio Ambiente. Também, né? Exatamente. E a máquina foi desenvolvida aqui no Brasil, Também. Os dispensers, os moldes, a gente fez todos os moldes aqui no Brasil. Então foi muito bacana, de uma forma para estimular, né, o mercado brasileiro, a gente está trazendo a tecnologia para cá. E de outro lado também é bacana porque facilita o nosso negócio, né? Ou seja, os parceiros estão próximos de nós, né? Então isso foi importante para o negócio. E é engraçado porque quando a gente vê o nome origem, a gente lembra sempre que água é a origem da vida mesmo, né? A minha frase inicial lá, levando água junto, a água tem o significado de água pela vida. Mas nesse nome escolhido, Felipe, por que origem? Então aí tem 3 pilares que sustentam, né, a escolha da marca. O primeiro é porque a gente quer valorizar a nossa água, que é uma água que vem de Lambari, né, uma região muito boa, uma água de baixo teor de sódio, é uma região considerada uma das melhores águas do mundo, né. O outro pilar que sustenta, o segundo pilar, é a questão da inovação. Né? É verdade. A origem, ela trouxe esse atributo para a marca, que é uma marca inovadora. Né? E o terceiro,
que eu acho que é uma coisa muito bacana, é que tudo assim, a água é origem da vida, né? É vida, então dá origem a muitas coisas. Origem a tudo, né? Origem a tudo. Então acho que é uma marca que foi pensado bem nesse sentido, amarrando esses três pilares. Você não falou, mas eu também acho que tem origem numa raiz Nini aqui forte, né? Com certeza. Aí, em 2010, houve uma sinergia muito grande. Eu não sei se em 2010, 2011, houve uma sinergia de parceria, assim, terrível. Mesmo porque até eu me assustei, né? Porque vocês têm uma cabeça muito parecida. Entra o Pedrinho Nini. É verdade. Entrou o Pedro, Foi em 2010, né, Pedro? aí vim para Bragança junto com o Felipe a gente tocar o projeto da... Tocar o barco na água, né? Aliás, tocar água no barco, né? Mesmo porque demorou, foi um processo demorado, né, gente? Não foi assim do dia para a noite que a Água Origem surgiu no mercado. Vocês precisariam estar preparando aqui o terreno e construindo a fábrica de vocês, e isso levou alguns anos. A gente levou do início do processo. Na verdade, quem iniciou foi meu avô em 2000. No ano 2000. O início de tudo, início a de origem tudo, da origem. Da Então, ele entrou na Calabra, né? Que foi assim, a pessoa responsável mesmo, que visualizou o potencial de negócio de água foi o meu avô. O avô Zé Nini, como ele é conhecido aqui, né? Exato. José do Carmo Nini e Zé Nini. Exatamente. Então, a gente pegou o processo que, junto com eles, né, com meu pai e com meu avô, em 2008, para começar realmente aí, como a gente já tinha o plano... A dar vazão. A começar a construir fábrica, a finalizar todas as aprovações, né, de lavra junto aos órgãos competentes, desenvolver o produto, porque como nós trouxemos a tecnologia para o Brasil, nós precisamos fazer muito teste de produto, né? Perdemos muito tempo desenvolvendo o produto também. Vocês ganharam muito tempo. Ganhamos muito tempo. Ganharam exatamente. muito tempo, né? Melhor pensar assim. É melhor sim. assim, assim. É verdade. Porque nessa coisa de implantação de algum novo projeto, não pode ser feito assim da noite para o dia realmente. Sem Com dúvida. certeza. Porque você usa tudo que você acumulou de bagagem, você tem que adequar aquilo, né? Não só o país, mas a Bragança, a nossa região, isso é um pensamento mesmo. E tem que sair bem feito, né? Não Com tem certeza. jeito. E daí? E aí o Pedro, né, que veio para ajudar nesse processo, que foi... É um primo de mesmas qualificações, o mesmo sangue, mesma cabeça. Eu que vi vocês pequenos e fiquei uma fase, vi vocês mocinhos, e de repente vejo vocês homens, é um susto realmente. E pude comprovar, né? Eu tenho um filho muito parecido com esse tipo de pensar, que é o Tomás, né? O Tomás é da mesma forma, é um pensador e é uma cabeça mesmo privilegiada. E você tem a mesma cabeça. Nas nossas conversas, trazendo vocês lá de trás e colocando assim na minha frente por horas, porque é assim que a gente faz, né? Então eu pude comprovar isso, deve ter sido mesmo, a sinergia de parceria é muito grande. Né? A gente tem uma afinidade muito boa, cabeça muito parecida, a forma de pensar, e até porque tem que ser para dar certo, né? A gente já está desde 2009 junto, porque o Pedro também já começou antes, ele veio em 2010 que ele veio definitivo, mas ele já estava participando, né, desse processo antes. Aí teve uma fase de implantação do produto, a gente vai falar sobre isso aqui neste bloco, nós estamos no fim. Foi uma comercialização difícil, né? Mas vocês pediram ajuda para um amigo, que eu já trouxe aqui no nosso programa, que é o José Benhur Ferraz Parente, o filho, né? Que é o proprietário da Oficina da Carne, que nós trouxemos aqui, foi um sucesso. E ele tinha naquela época uma agência de publicidade, né? E ele idealizou um vídeo para vocês. E esse vídeo vai ao ar agora e vou pedir para vocês, meus queridos, que nós estamos no finalzinho, nós vamos assistir aqui um vídeo de uns quase 40 segundos nos pontos de venda, ainda aqui em Bragança, que esse vídeo conta o início
da água Origem. Aqui em Bragança Paulista foi no primeiro passo. E vocês vão tomar uma água gostosa. Aprendam, a Água Origem agora está em Bragança, está em 200 pontos no Brasil. Está na hora de você conhecer, né? Água Origem, vai tomar um copo gostoso, nós também vamos, mas a gente volta no quarto bloco. Até já. Chegou a nova água Origem. Saudável, ecológica e prática. Estamos de volta no quarto bloco e lembrando vocês que aos domingos, às 20 horas, acontece o nosso programa. Eu me encontro com você. E logo em seguida você procura no YouTube. Todo domingo eu coloco no YouTube também. Altiora Canal Sônia Yara Guerra. Se você perder o programa, vai passar nos outros dias. Eles têm reprises, mas vai estar no meu status do Face. O programa inteiro, imperdível, tá? E voltamos agora, prestem bem atenção, eu vou voltar com o Pedrinho, ele é Pedrinho para mim, com o Pedro Nini, que ele está aqui caladinho, mas agora ele vai conversar com a gente. Pedrinho, é sua vez. Está na hora de contar para nós da distribuição aqui em Bragança Paulista. Vai lá, conta pra gente. Perfeito, vamos no começo, na introdução do produto no mercado. Que não é fácil, né, Pedro? Não é fácil. Aí uma rede de supermercado aqui de Bragança abriu as portas para a gente fazer o trabalho. Introduzimos em novembro de 2011 e vimos a necessidade de fazer um trabalho no PDV. PDV, ter conte o que é isso, PDV. O ponto de venda. Ponto de venda. Para estimular a compra dos... Porque ninguém conhecia, né? Exatamente, por se tratar de uma embalagem inédita, né, que ainda não, aqui no Brasil, ninguém conhecia. E conversando junto com o Felipe, nós vimos a necessidade de fazer um trabalho. Aí um dia eu estava no trairagem, vi um monitor passando um vídeo com os produtos do local. E aí eu peguei quem fez a criação, fui ligar, era o Beurzinho. Mandar até um abraço para ele. O Benhur, parente, o filho, né? Mandar um abraço para ele, fez o maior sucesso aqui também, viu? Assim como vocês vão fazer, o programa do Benhur bombou aqui, bombou no YouTube. Benhur, um beijo, querido. Você está sendo lembrado aqui, viu? Lembrado por nós do Altiora Canal, por mim e pelos seus amigos aqui que numa hora assim certinha precisaram de você, lembraram de você, viram você numa propaganda que levou e fez você ficar junto aqui de novo. Parabéns, meu filho. Daí, junto com o Beurzinho, nós desenvolvemos também um vídeo e alocamos os monitores no PDV. Isso daí ajudou a passar um pouco do conceito do produto para os consumidores, né? E aí começamos a fazer um modelo padrão em todos os PDVs. Que foi aquele vídeo que a gente passou no terceiro bloco, no finalzinho do terceiro bloco. Exatamente. Que, aliás, é com o seu filho. Exatamente. Exatamente, né? Belezinha. Tudo feito com gente nossa. Quem fez esse filme? Foi o Beurzinho, o próprio Beurzinho fez, mas levou para algum lugar ou não? Ele mesmo montou tudo? Ele montou tudo. Belezinha. Aqui em Bragança. E como foi a alavancagem disso depois desse filme? Deu um resultado excelente. Deu aí deu. E aí nós vimos que era um formato que funciona, né? E começamos a replicar, começamos a abrir outros mercados, outros varejistas, fomos para outras cidades na região Bragantina. Hoje estamos no estado de São Paulo, é uma região Bragantina toda, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais, o sul de Minas, que estamos em Lambari. E São Paulo, né? E São Paulo. Em São Paulo também. A matriz de vocês é em Lambari. Lambari. Né? Perfeito. De lá a gente faz a distribuição para o Rio de Janeiro e sul de Minas. Entendi. E aqui em Bragança, no centro de distribuição, nós atendemos São Paulo, estado de São Paulo e Santa Catarina.
Ah, entendi. Quer dizer, ficou bem, né? Ficou bom. ótimo. Ficou muito bom. Agora, o que acontece? Vocês estão em mais de 50 cidades, é isso? Exatamente. Mais de 50 E cidades. aproximadamente uns 200 pontos de venda. Uns 200 pontos de venda, né? Agora, existe um plano estratégico para isso agora? A gente está com uma estratégia para algumas cidades, a gente abriu algumas redes de supermercado. O que acontece? A gente queria atuar em tal cidade. Daí, essa rede abriu oportunidade para a gente trabalhar em outra cidade. Agora a gente está fazendo um trabalho para achar outros supermercados dessa cidade e fechar a cidade. Fechar uma cidade de cada vez, de forma total. Exatamente, porque às vezes pro consumidor, às vezes é um supermercado mais próximo da casa dele. Não tem que se locomover e tem... Fortalece a marca também na cidade. Lógico, então é uma lógico. estratégia que a gente está trabalhando em cima agora, estamos nesse... Me diga uma coisa, teve um dia, você lá no centro de alimentos, acho que era no centro de alimentos, né? Toca o telefone, Pedro. Tocou o telefone e uma pessoa do outro lado da linha diz assim, com quem eu falo? E aí? Foi muito gozado, que no começo tocou o telefone, eu entendi, né, Pedro? Quem tá falando é o Otávio Mesquita. Aí eu achei que fosse trote. Quase que resolveu uma bobagem. Eu falei, quem que tá falando? Né? Aquela coisa assim. Aí ele continuou falando, eu percebi que pela voz era ele mesmo. Aí eu falei, opa! Aí você ficou gago. Daí eu comecei a conversar com ele, ficamos uns 15 minutos no telefone. E ele é um cara muito bacana, figura também. Sim, do jeito que é na TV, o cara E o que ele queria? E ele queria uma parceria. O Otávio Mesquita procura vocês da Água Origem, no Centro de Alimentos em Bragança Paulista, queria uma parceria com o quê? Exatamente. Com o quê? Parceria no quê? Com a água, né? Com a água? Com a água. Otávio Mesquita da televisão bacana. mexe com água, não sabia disso. E Entra alguém no meio disso. Quem entra no meio disso? Entra o Cazé. Quem é Cazé? Felipe, quem é Cazé? Cazé é um empresário de Recife, que é amigo do Otávio. Né? Entendi. E ele identificou essa oportunidade. Ele, Cazé. Ele. E conversou com o Otávio, apresentou a proposta para o Otávio, apresentou antes do telefonema. Do telefonema do Pedro. Então o Otávio já ligou direcionado com a conversa. Ele já estava afiado, já tinha visto. Cazé já tinha assistido os vídeos, estava tudo por dentro. E daí nós combinamos um almoço em São Paulo, reunimos nós 4. E dali a gente prosseguiu, demos continuidade na negociação, né? Aí conseguimos fechar uma parceria, vamos começar agora. Mas que parceria? Muito Eu bacana. quero entender, gente. O Cazé do Recife. Isso. O que ele é, o Cazé? O Cazé ele é um empresário, ele tem uma empresa de locação de veículos, ele mexe com fazenda também, ele negocia grandes imóveis e ele tinha interesse em levar a água para o Recife. Visionário. É um visionário, é uma pessoa muito bacana. Ele tem quantos anos? É um empreendedor, de 56 anos. 56 anos. É jovem. É jovem. Cabeça muito jovem. Nesse meio tempo, a gente estava com uma dificuldade de entrar em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito grande. Você diz São Paulo capital, Grande ABC, ali por ali. São Paulo capital. São Paulo capital. E porque é uma cidade muito grande, os supermercados... São várias cidades numa só, né? Exatamente. Essa é a grande diferença. E aí, em conversa com o Cazé, falando da dificuldade de São Paulo, o Cazé já captou, falou assim, calma aí, gente. Como o trabalho de Recife é um pouco mais a longo prazo, eu quero ver se a gente já atua em São Paulo. Eu falei, mas como assim, Cazé? Não, eu monto uma marca, crio uma marca minha e do Otávio, e já começo a fazer um trabalho em São Paulo. Com a sua água, com a água de nossa vocês. água. Exatamente. Aí, o formato da negociação, no fim, hoje São Paulo está sendo muito mais o foco do que Recife. Então a gente, não que a gente abortou a ideia de Recife, mas deixamos Recife para um segundo plano e vamos entrar com tudo em São Paulo. Então a Água Origem, detentora da patente, da água e do know-how de produção, produz com a água H2O Top, que é uma empresa distribuidora que está sediada em São Paulo, que vai distribuir essa água focando escritórios e o mercado corporativo, ou seja, não vai ainda entrar no supermercado no primeiro momento, né? E futuramente podemos
aí ficou acordado de a gente discutir se vai para o varejo ou não. Mas a princípio, no primeiro momento, seriam só escritórios. Só escritórios. Ela vai ser lançada agora, né? Agora em A abril. H2O Top. H2O Top, quer dizer, a origem invasada. E aonde vai? Eles vão montar tudo lá em São Paulo agora? Eles têm um centro de distribuição em São Paulo. Ah, entendi. Então nós vamos enviar água de Lambari para São Paulo. Direto? Vai em caminhão? Como é que funciona? Vai em carreta e eles com pequenos caminhões vão fazer a logística Eles interna. fazem a distribuição. Com pequenos... E agora, em abril, vai ser o lançamento do H2O Top. Em abril. Abril, 5 e 6, aonde? Então aí foi... Mas uma coisa muito bacana aqui que aconteceu no projeto, que a gente vai estar no Lollapalooza, no evento, é um evento muito legal, que vai acontecer... Conhecidíssimo, né? Que vai acontecer dia 5 e dia 6, que vai ser no Autódromo de Interlagos. E vai ter uma área VIP para 2.500 pessoas, e nessa área VIP vai servir Água Origem. Que delícia, que delícia. Água Origem já com a marca H2O Top. Né? Exatamente. E esse vai ser um grande lançamento. E quando nós conversamos, né, Pedro? Até mostrei no jornal que estava lá falando do Time for Fun, né? Quem está vendo tudo isso. E é uma balada mega, hiper, super conhecida. É um festival, né? E é um festival que teve a sua origem nos Estados Unidos da América do Norte. Exatamente, né? foi Chicago, né? Acho que foi Chicago. E eu até anotei o nome de 3 bandas que vão estar se apresentando, dentre outras, né? E eu não conheço muito, mas vocês, é Arcade Fire, é a Muse e a Soundgarden. Vocês já ouviram falar? São bandas bem... terríveis, hein? São terríveis. Essas são só 3. Só 3. E dizer que maravilha, né? Que de Bragança sai agora uma nova parceria que, quiçá, pegue Recife logo de segundo plano, pegue toda a capital, pegue todas as redes de supermercado, e que realmente não esgote essa fonte linda de Lambari, que é nossa, que a gente sente que é nossa, né? Apesar de ser de Minas. E desejar muito sucesso mesmo, porque eu acho que cabeças como a de vocês merecem esse crédito, merecem todo o mérito e merecem ser divulgadas. Quando eu digo isso, gente, quando eu trago essa gente, que é gente nossa e gente que também é de fora, mas que tem o mesmo tipo de mentalidade e que faz essa mudança, né? Essa transformação na vida planetária, na vida do meio ambiente, e transformação para o bem, para o bom, para o equilíbrio, para a qualidade. Isso tudo é o que a gente quer, isso tudo é o que a gente precisa saber, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa aprender e fazer, né? Refazer novamente, acreditar. Então é esse tipo de gente que eu gosto de trazer aqui para vocês. Não importa a idade, eles são jovens. Importa a cabeça de vocês, viu? Importa os desafios que vocês aceitaram, as barreiras que vocês ultrapassaram e o sucesso que vocês estão tendo. Porque não é o dinheiro que vocês buscaram. Vocês buscaram muito mais do que isso. Vocês buscaram qualidade, vencer desafios, passando por eles, mergulhando de cabeça. Isso não tem preço, viu? Isso não tem preço. Eu gostaria muito que você, Felipe, você, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores da Altiora Canal, viu? E que a gente está todo domingo a gente está aqui com vocês, viu? Queria que o Felipe deixasse uma mensagem e depois o Pedro, por favor. Essa mensagem é uma mensagem que eu aprendi já numa palestra anos atrás, mas que eu sempre trago comigo, que é uma frase de Albert Einstein, que diz que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Vamos lá, Pedro, sua mensagem.
Eu gostaria de agradecer a todos os parceiros, todas as pessoas que acreditaram no nosso projeto, nos ajudaram para a gente chegar até aqui. E agora tem um longo caminho, se Deus quiser, pela frente. Meus queridos, agora é comigo e eu quero agradecer ao Felipe e ao Pedro, à Água Origem, à Central de Alimentos e a toda a família Nini por essa maravilhosa entrevista, enriquecedora, a quem eu quero agradecer de coração. E eu quero contar com vocês assim que vocês ficarem mais famosos. A gente traz vocês aqui, vou pedir até autógrafo, mas eu quero vocês sempre por aqui. Obrigada para vocês, queridos. Com vocês, meus amores, eu quero agradecer, olha, Albino, meu cabelinho lindo, Salão Reluz, muito obrigada. Sempre bonita para vocês, telespectadores, um presente do Albino. Agradecer a Très Chic Coffee Nail Bar. Obrigada, meninas, minhas unhas sempre bem feitinhas, toda semana. Obrigada para vocês que me patrocinam. E agradecer a cada um de vocês, meus queridos, meus amores, telespectadores da Altiora Canal. Lembrando que todo domingo a gente se encontra aqui nesse horário, 8 horas da noite. E em seguida, se você quiser procurar, se perdeu o programa, estamos no YouTube também. Altiora Canal, Sônia Yara Guerra. Perdeu? Está no meu status do Face. Não perde de jeito nenhum. E assiste nas reprises da própria Altiora Canal. Quero agradecer a vocês e desejar um feliz final de semana, um abençoado final de domingo e uma semana maravilhosa, começando por amanhã, segunda-feira. Vai ser ótima. Feliz final de semana e uma semana linda para vocês. Até domingo, viu? Espero vocês. Beijo. Tchau, gente. Tchau.